Todos os autistas têm direito a levantar o saldo do FGTS, mesmo sem precisar de esperar a ocasião da rescisão, de ser mandado embora ou algo assim? Ou é só alguns autistas que podem fazer esse levantamento? Bom, eu já posso adiantar que não são todos os autistas que têm direito de fazer o levantamento do saldo do FGTS. Não são todos. Mas são só os severos? Também não são só os severos. Bem, gente, a legislação que regulamenta o levantamento do saldo do FGTS, ela prevê algumas hipóteses excepcionais que autorizam que o trabalhador levante o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço antes da hora, fora de tempo. Prevê a hipótese de levantamento no caso de pessoa com deficiência que precise de órtese ou prótese. Só que órtese ou prótese é o tipo de recurso que é utilizado pelos deficientes físicos. Mas e os deficientes que têm algum tipo de deficiência que não seja física? Porque na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, as deficiências não são só as físicas. São as físicas, as mentais, as sensoriais. Tem vários tipos de deficiência além das deficiências físicas. E quem tem uma deficiência mental ou intelectual, por exemplo? E quem tem transtorno do espectro autista? A lei não está falando. Mas existem princípios gerais do direito, princípios gerais constitucionais, inclusive o princípio da isonomia, que é o princípio segundo o qual existe uma igualdade entre as pessoas, né? E às vezes, para igualar, você tem que tratar as pessoas diferentes para alcançar a igualdade. E é isso que se busca com as leis de proteção à pessoa com deficiência. Essa pessoa com deficiência ela tem mais barreiras. Então, como ela tem mais barreiras, a ordem constitucional de um país, cuja Constituição se baseia, desde o seu preâmbulo, né, na construção de uma nação solidária, aí o Estado dá uma ajudinha. Por exemplo, vamos igualar isso aqui. A pessoa com deficiência tem mais dificuldade para fazer a prova. Então, vamos criar uma lei dizendo que ela tem direito à adaptação para fazer a prova. A pessoa com deficiência tem mais dificuldade de ingresso numa carreira pública. Então, vamos criar uma lei que reserve para eles uma cota de participação PCD. A pessoa com deficiência tem mais dificuldade de arranjar emprego, por causa do capacitismo, por causa de barreiras atitudinais. Então, vamos criar um programa de incentivo, determinando às empresas que elas têm que contratar X% de pessoas com deficiência. E aí a gente dá uns incentivos fiscais para essa empresa cumprir essas obrigações. Você entendeu como é que às vezes você precisa desigualar para igualar, para dar a mesma chance ou chances equivalentes para pessoas que estão em condição diferente? Calma, esse vídeo não é só blá blá blá. Eu vou chegar lá onde você quer chegar, na possibilidade ou não do autista fazer o levantamento do FGTS. O que eu quero dizer é o seguinte: apesar da lei não dizer expressamente sobre a possibilidade do autista fazer o levantamento do FGTS, está implícito no ordenamento jurídico brasileiro que esse benefício de levantamento do FGTS, que na lei está previsto só para comprar órtese e prótese, isso não seria justo que fosse destinado esse benefício, essa possibilidade, só ao deficiente físico que usa prótese ou órtese. Então como é que a gente compara o autista com o físico em termos de necessidade, já que o autista, de regra, não precisa de órtese ou prótese? Então, para que um deficiente físico precisa de órtese ou prótese? Ele precisa de órtese ou prótese para poder corrigir e melhorar ou mitigar as consequências ou as características da sua deficiência. Por exemplo, uma pessoa a quem falta o membro inferior. Ele usa uma prótese, né, uma perna biônica, e aí ele consegue se movimentar, né? Ou seja, aquela barreira que ele tem, que afeta a sua locomoção, ela é mitigada. É claro que ele não vai poder bater uma bola, jogar um futebol, praticar um esporte, fazer uma maratona com essa prótese. Então a prótese não corrige
a barreira, mas mitiga, diminui, adianta um lado para aquela pessoa. Então é justo que uma pessoa que precisa de uma prótese, um trabalhador que tem lá no fundo de garantia o dinheiro que dá para comprar uma prótese, que ele tenha as condições de fazer esse levantamento. Então, o que no autismo seria parecido com isso? O autista não precisa de prótese, mas ele precisa de terapia. Nem todos, mas os que precisam de terapia, e terapia não é barato, terapia custa caro. Vai ver quanto custa a aplicação do método ABA, vai ver quanto custa terapia ocupacional, psicólogo e tantas outras terapias envolvidas nesse processo de ganho de habilidades pelas pessoas com transtorno do espectro autista. É caríssimo o processo, muitas vezes tão caro quanto comprar uma prótese importada. Então é todo autista que tem direito? Não, não é todo, é aquele que precisa. Se o autista precisa de medicamento, de canabidiol, de remédios, de terapias, e isso custa dinheiro, da mesma maneira que o deficiente físico precisa da prótese, se ele for capaz de demonstrar isso, ele tem direito ao levantamento do fundo de garantia do tempo de serviço. Ah, mas eu vou discordar de você, doutor, sabe por quê? Eu tenho um filho autista, eu pedi lá na empresa, eu pedi lá na Caixa, eles falaram que não. Tá, não é porque eles falaram que não, que você não tem direito. Porque direito, gente, eu vejo muita gente dizendo assim, isso aí que o doutor está falando está só no papel, na realidade não funciona. Olha, você só coloca advogado para resolver essas coisas quando as pessoas não querem disponibilizar espontaneamente o direito que você tem. Porque se o poder público, se a Caixa Econômica disponibilizasse espontaneamente esse direito, você não precisaria estar discutindo isso. Eu não precisaria estar aqui gravando um vídeo sobre isso. Não precisaria de advogado, porque você pedia para a Caixa te dava. Só que a Caixa fica buscando interpretações para poder chegar a conclusões que façam com que ela economize o saldo do FGTS. Desculpas para que ela não precise tirar o dinheiro que está guardadinho lá na conta vinculada da FGTS e que é utilizado pelo governo para vários programas. Então, quanto mais gente vai tirando dinheiro dali, menor fica o saldo para fazer esses investimentos. Então, é do interesse da Caixa manter esse dinheirinho lá. E para você conseguir tirar, sempre vai ter que ter uma luta. Sempre vai ter que ter, como dizem meus filhos adolescentes, sempre vai ter que ter um fight, porque realmente o direito precisa ser transformado em realidade. Como é que a Caixa entende isso? A Caixa já reconhece que, embora a lei que regula as hipóteses de retirada do FGTS não preveja expressamente a figura do autista, que os autistas têm direito, mas a Caixa só dá esse direito para o autista grau de suporte 3, que ela chama de severo. Só dá para o autista severo a antecipação do levantamento da conta do FGTS. Se você for autista de nível de suporte 1 ou 2, ela não libera. Mas, gente, o autista grau de suporte 1 e 2 também não precisa de terapia? Frequentemente precisa, mas só libera para o 3. Aí ela vai dizer que tem no ato que ela criou, o memorando interno lá que ela criou essa regra, que só dá para o grau de suporte 3, ela vai dizer que é porque teve uma ação civil pública que tramitou no estado do Rio de Janeiro, em que uma associação de autistas queria que liberasse para todos os autistas do FGTS, que essa ação foi julgada parcialmente procedente. Nesta ação, de fato, teve essa ação civil pública, que tramitou no TRF2, e nesta ação civil pública, o juiz disse o seguinte, olha, aqui eu vou deferir o direito a levantamento do FGTS para todos os autistas grau de suporte 3, todos eles, mas o próprio juiz, que é uma juíza, inclusive, faz uma ressalva. Olha, eu estou decidindo aqui só pelo suporte 3, porque essa é uma ação coletiva. Então, se eu disser que todos têm direito, aí eu vou fazer com que todo autista, basta mostrar o diagnóstico, e vai ter direito. E não é assim. Cada um vai ter que fazer a prova da necessidade. Então, eu vou reconhecer aqui que tem direito, por presunção, o autista grau de suporte 3, o severo, mas nada impede que, nas ações individuais, cada um deles pleiteie o direito a levantar o FGTS. Então, o autista nível 1 e 2 tem direito de levantar? Tem. A Caixa vai dar de imediatamente? Não vai. Você vai pedir na Caixa, ela vai negar. Só que quando ela negar, você vai contratar um advogado e o advogado vai entrar com uma ação e o juiz, havendo a demonstração de que você necessita de fazer investimentos na sua saúde por causa da condição de autista, vai determinar que a Caixa libere o FGTS para você.
Um detalhe muito importante aqui, uma dica importante que eu já vou te dar de antemão. A Caixa, quando ela disponibiliza ela apresenta para você a lista de documentos necessários para você levantar o FGTS, ela vai te dar um formulário já pronto, que é para o seu médico preencher. Aí o laudo médico tem que ser no modelo que a Caixa te apresenta. E no modelo que a Caixa apresenta, está escrito assim, autista grau de suporte 3. Já está escrito lá, não tem como mudar. Então, eu já vou te adiantar uma coisa. Esse formulário, dessa maneira, não é relevante para você fazer o seu pedido. Então, você pode pegar o modelo, reproduzir ele num aplicativo de texto, de Word, e colocar grau de suporte 1. Pronto, para o seu médico assinar. Então, você não precisa usar aquele formulário que está escrito grau de suporte 3. Por quê? O seu médico não vai poder assinar se você é grau de suporte 1. O médico não vai poder assinar um documento que está dizendo que o grau de suporte é diferente do grau de suporte que o paciente tem. Então, você tem que fazer outro documento para apresentar lá, ok? Fica aí a dica. Gente, muito obrigado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.